Porque o ir de fazer discípulos é algo ultrapassado, é algo pré-histórico, é uma obra inútil. Por que você acha que eu estou falando isso? Não é assim que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20? Jesus disse, Cristo ali já o ressuscitado, falando, ali passando um feedback para os seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você pega em outro texto, ou no Código Sinaítico, até o fim dos tempos. Eu vou perguntar para você. Primeiro, por que batizar? Por que Jesus, por Cristo, iria mandar os discípulos batizar as pessoas? João Batista disse, eu batizo com água, mas vem alguém mais importante do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual foi o batismo com o Espírito Santo? Joel capítulo 2, do versículo 21 ao 31. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos. Jesus disse, eu tenho que ir, porque se não for, o Consolador não virá sobre vocês. Então, qual foi o batismo que aconteceu na vida dos discípulos? Foi Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. No dia de Pentecostes, uma festa totalmente judaica, quando os 120 judeus foram batizados com o Espírito Santo. E depois, qual foi o batismo com fogo? Que João Batista disse. Quando Jerusalém foi cercada em 69 pelo exército romano, e na metade do ano 70, a cidade de Jerusalém quase toda foi destruída pelo fogo, o templo foi destruído até os alicerces pelo fogo. Por que Cristo iria mandar batizar as pessoas? Mas tudo bem, está escrito. Então o batismo aí foi o batismo por imposição de mão, não água, tá? Então esse batismo é só uma pulga atrás da sua orelha. Por que ele iria mandar batizar? Né? Mas tudo bem. E quanto ao fazer discípulos, por que os discípulos iriam fazer discípulos? Como eles iriam fazer? Por vontade própria? Por desejo próprio? Claro que não. Porque quem deu autoridade, poder, ousadia, coragem, intrepidez aos discípulos foi o Consolador. Foi ele que deu sabedoria, unção, poder para os discípulos anunciarem o Evangelho, anunciarem as boas novas a respeito do reino de Deus, que estava próximo naqueles dias. E de fazer discípulos, e de preparar pessoas para anunciar que o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus ainda está por vir? Não. O reino de Deus foi estabelecido entre o ano 66 e a metade do ano 70. Quando está em Apocalipse, como está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Os reinos passaram a ser de Cristo. O Evangelho se cumpriu. Então fazer discípulos eram naqueles dias. Preparar pessoas, é igual quando você lê Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. Foi dado dons para eles pastorearem, ensinarem, o dom de bispo, de pastor, evangelizar. Então foi dado dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos à estatura de Cristo. Então a eles foi dado unção, foi dado os dons para eles prepararem as pessoas. E esses discípulos que estavam sendo ensinados pelos discípulos, também recebiam
o batismo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Independente de colocar a mão na pessoa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Independente disso. Porque o batismo ali foi totalmente do Consolador. Você entende como que é? Tudo isso que eu estou te falando, para que até o tempo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dos tempos. Então tudo isso foi um pacote, foram ações que duraram até quando você lê Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 3. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando eles estavam no Monte das Oliveiras, quando ocorreria a queda do templo, a volta dele e o fim dos tempos. 3 situações que no decorrer do capítulo 24 de Mateus, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, trata ali da escatologia consumada, do fim dos tempos, da queda do templo e da consumação, do cumprimento do Evangelho, quando Cristo passou a reinar. Aí você desce lá em Mateus 24, no 34, Jesus diz que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Em Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 23, Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que chegou a sua devastação, chegou o seu fim, chegou a sua consumação. E no ano de 69, Jerusalém foi cercada e na metade do ano 70, invadida e destruída. Por quê? Porque aconteceu a volta dele, a queda do templo e o final dos tempos. Então, esse dizer de Mateus 28, 19 ao 20, tudo isso, tendo suas fábulas ou não, aconteceram até o ano 70. Já vai fazer 2000 anos que tudo isso aconteceu. E outra coisa, além dessa passagem, ainda teve as 13 epístolas paulinas de Romanos a Filemão, que foi falado justamente sobre isso. Então esse ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, isso não serve mais. Isso não faz mais nenhum sentido. Já vai fazer 2000 anos. Nós estamos em 2024, daqui a 46 anos, completar-se-á 2000 anos que foi necessário fazer discípulos, que foi necessário batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que todas as coisas se cumprissem, todas as coisas chegassem ao seu final. Bom? Não, Jesus disse em Lucas 21, 32 também, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Em Lucas capítulo 21, versículo 22, ele diz que quando Jerusalém fosse cercada e destruída, o que aconteceu em 69 até 70, iria se cumprir, era para se cumprir tudo o que estava escrito. Então no ano 70 se cumpriu tudo o que estava escrito. Não sobrou mais nada para a religião, tá? Então são só quase 2000 anos de ensinamentos inúteis, de ensinamentos nulos, que não servem para nada, a não ser para enriquecer alguns, a não ser para dar uma vida de bom vivan a alguns, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.